começa com a questão, você tenta resolver, depois a gente vai discorrer sobre o assunto e resolvermos juntos. Maravilha? Então vamos lá, pessoal, pausa o vídeo e responda para mim. Aqui, galera, nada mais, nada menos do que a gente tem uma questão que nos pergunta sobre hipertensão arterial sistêmica. E ele quer saber algumas considerações acerca da hipertensão arterial sistêmica. Então vamos entender alguns detalhes importantíssimos sobre a hipertensão e sobre diagnóstico e sobre manejo de situações especiais que tanto gosta de aparecer na nossa prova. Então vamos lá, pessoal. Hipertensão arterial. Primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, o que é a definição de hipertensão arterial? E a gente lembra que eu tenho 3 formas de definir a hipertensão arterial e eu cito para você. Eu posso definir hipertensão arterial por MAPA ou MRPA. MAPA é a medida ambulatorial da pressão arterial e MRPA é a medida residencial da pressão arterial. O MAPA, o paciente vai para casa com um esfígmo calibrado para aferir pressões periódicas desse paciente. A MRPA não, o paciente afere a sua pressão e anota em horários estipulados pelo médico assistente. Bacana, cada um deles tem seus valores, mas eu não quero que você grave isso para este momento. Além disso, eu posso fazer diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica naquele meu paciente que tem um nível pressórico muito elevado em uma única medida associada a lesões de órgão-alvo. Então é o paciente daquela questão clássica que chega para você com um nível pressórico bem aumentado, 200 por 120, e você faz um fundo de olho e nota ali o cruzamento arteriovenoso patológico, você nota que esse paciente já tem estigmas de doença renal crônica, você nota que esse paciente tem alguma doença, alguma lesão de órgão-alvo, ok? Muito bom. Mas eu também posso fazer da forma clássica, que nada mais é do que a medida da pressão arterial em 2 ou mais consultas. E este valor eu quero que você saiba. E eu quero que você lembre que a gente tem diferença na literatura brasileira e a literatura americana. Para eu falar que o meu paciente tem hipertensão arterial sistêmica no Brasil, ele tem que ter 2 aferições acima ou igual a 140 por 90, em detrimento da diretriz americana, que é um pouco menos permissiva. Ok? Muito bom. Mas eu quero te falar sobre uma coisa que adora cair na sua prova, que são algumas situações especiais. E eu cito para você 2 situações especiais. Primeira, hipertensão do jaleco branco. E segunda, hipertensão mascarada. Pessoal, isso cai na prova, é um conceito muito simples e a gente não pode errar. Olha só, primeira coisa, o paciente da hipertensão do jaleco branco é aquele paciente que não é hipertenso. Presta atenção nisso, ele não é hipertenso. Mas no momento da consulta, ele fica nervoso, ele fica ansioso, ele fica preocupado e ele sempre tem pressões arteriais aumentadas durante a entrevista médica. No entanto, quando você vai fazer a análise deste paciente ambulatorialmente, este paciente é normotenso. Esse paciente ele não tem hipertensão, portanto ele não tem lesão de órgão-alvo, diferentemente do paciente da hipertensão mascarada, que é aquele paciente que gosta tanto de você, gosta tanto de ir ao seu consultório, que quando ele chega, ele relaxa, ele fica muito bem, ele fica muito tranquilo. E aí, pessoal, este paciente é hipertenso, ele tem lesão de órgão-alvo, mas quando você afere a pressão do seu paciente, ele não se mostra hipertenso. E este paciente é o perigoso para nós, é ele que a gente tem que tomar mais cuidado. Maravilha? Então olha lá a definição pra gente. O paciente da hipertensão de jaleco branco, ele tem um MAPA normal, mas no consultório a pressão é aumentada. Agora o paciente da hipertensão mascarada, ele tem um MAPA aumentado, mas no consultório a pressão dele é normal, porque ele relaxa na sua presença. Ok? Bacana? E vamos entender um pouquinho mais sobre o quadro clínico da hipertensão arterial sistêmica. Pessoal, o quadro clínico da hipertensão arterial sistêmica pode não parecer, mas a grande maioria das vezes ela é assintomática. Everton, e a dor de cabeça que os pacientes sentem? Pessoal, de verdade, não tem tanta correlação a dor de cabeça, a dor na nuca que esses pacientes sentem. O que a gente pode pensar, talvez, como forma reversa de raciocínio, é que este paciente, pela dor, tem elevação dos níveis pressóricos. Lembra? A pressão pode aumentar pela dor que o meu paciente tem como um reflexo, mas geralmente a pressão, a hipertensão arterial sistêmica é uma doença assintomática. Agora, o que eu tenho que tomar muito cuidado de sintoma que esse paciente tem? Na verdade, eu não diria tanto sintomas, mas sim complicações, que basicamente são as lesões de órgão-alvo, que a gente chama carinhosamente de LOA. Pessoal, cuidado com coração, cérebro, artéria, rim e retina. Lembra das complicações vasculares deste paciente e é isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tá bom.
E como que eu trato os pacientes da hipertensão arterial sistêmica? Primeira coisa, pessoal, a gente não pode deixar de fazer o seguinte. Eu estou falando para todos os meus pacientes, seja ele hipertenso grau 1, grau 2 ou grau 3, que eu já te conto qual que é o valor que a gente vai utilizar. Mas para todos os pacientes eu preciso lembrar das mudanças de estilo de vida. Eu tenho que controlar a dieta do meu paciente, eu tenho que fazer uma restrição de sódio no meu paciente, eu tenho que estimular atividade física no meu paciente e perda de peso. Eu tenho que fazer isso. Agora, por outro lado, o meu paciente que é hipertenso grau 1, eu tenho que pensar o seguinte. O meu paciente que é hipertenso grau 1, eu faço uma droga. O meu paciente que é hipertenso grau 2, eu faço 2 drogas. E o meu paciente que é hipertenso grau 3, aí eu posso fazer mais drogas, mais medicações para o meu paciente. No entanto, se o meu paciente é hipertenso grau 1 e ele tem baixo risco cardiovascular, eu poderia dar uma chance para ele. Eu poderia pensar que este paciente consegue melhorar seus níveis tensionais apenas com medidas não farmacológicas. Então eu vou tentar, como eu escrevi para vocês aqui, mudanças de estilo de vida, que eu coloco como MEV, por 3 a 6 meses. E vou reavaliar o meu paciente. Se ele melhorou, maravilha, ele mantém MEV. Se ele não melhorou, eu preciso iniciar medicação. E o que é o estágio da hipertensão? Basicamente, o meu paciente hipertenso grau 1 é aquele paciente que tem, lembra da definição brasileira? Acima de 140 por 90? Então, meu paciente que vai de 140 por 90 a 160 por 100, ele é grau 1. O meu paciente que é 160 por 100 a 180 por 110, ele é grau 2. E acima disso é grau 3. Na verdade verdadeira, pessoal, o valor que a gente usaria é 140 por 90 até 159 por 99. Grau 1, 160 por 100 até 179 e 109. Mas para facilitar o raciocínio de vocês, a gente sobe 20 pontos na sistólica e 10 pontos na diastólica. Lembra que o valor maior, por exemplo, 160 por 100, enquadra o meu paciente na classificação mais grave. Lembra disso para vocês classificarem. Então, bacana. Meu paciente hipertenso grau 1, eu faço uma droga. Lembrando que se o meu paciente é baixo risco, eu posso dar uma tolerância para ele. E o meu paciente grau 2, eu faço 2 drogas. E lembra das associações das medicações? Eu primeiro começo com medicações de primeira linha e eu não vou associar IECA e BRA, porque eles atuam no mesmo mecanismo. Muito bem, já que o hipertenso grau 1 eu inicio uma medicação, e o hipertenso grau 2 eu inicio 2 medicações, vamos lembrar disso comigo aqui agora, pessoal. Olha lá que interessante, ó. Eu coloco para vocês aqui as medicações do meu paciente com hipertensão. Olha lá, primeira coisa, quais são as medicações dos meus pacientes? Eu divido-as em 2 grupos, os medicamentos de primeira linha e os medicamentos de segunda linha. O hipertenso tem que usar medicação de primeira linha. E quais são elas, pessoal? São basicamente 4 classes, sendo que 2 eu não posso associar. Vamos lembrar, eu tenho primeiro ali para vocês te mostrando os inibidores da enzima conversora de angiotensina, bem como os bloqueadores do receptor de angiotensina. Lembra, pessoal, IECA é captopril, por exemplo, enalapril, lisinopril, BRA é valsartana, losartano, candesartano. Então aqui eu estou te falando dos pril e dos sartans. Esses pacientes não podem ser associados, essas medicações não podem ser associadas, ok? Mas o meu paciente merece essa medicação. Além disso, eu tenho os diuréticos tiazídicos. Lembra que diurético de alça não entra pra gente como primeira linha. E aí, por fim, eu tenho os bloqueadores de canal de cálcio, como as dipinas, como os bloqueadores não dihidropiridínicos. Eu tenho aqui bloqueador de canal de cálcio como amlodipino, que é muito prescrito para os meus pacientes. Ok? Bacana. Além disso, pessoal, eu tenho as medicações de segunda linha, que aí, de verdade, é o resto, é o que sobra. Por exemplo, eu tenho os beta-bloqueadores. Beta-bloqueador que antigamente era a medicação de primeira linha, mas que hoje não é mais. Eu tenho metildopa, por exemplo. Eu tenho hidralazina, que vai ser prescrita aí para os meus pacientes. Lembra da insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, quando ele não tolera IECA e BRA, ou quando ele tem refratariedade, ou quando ele tem alguma medida que me contraindique IECA e BRA. Lembra da espironolactona, lembra da clonidina, lembra de qualquer outra medicação antihipertensiva que não se enquadra em diurético tiazídico, em bloqueador de canal de cálcio e IECA e BRA. Maravilha, pessoal! Eu quero te mostrar só mais uma coisa para você lembrar comigo das associações. Esse fluxograma bem interessante aí da diretriz de hipertensão, que me mostra medicações que eu poderia associar ou não. E basicamente o que a gente não vai associar de forma alguma é uma losartana com captopril.
Esses pacientes não devem usar esse tipo de medicação, ok? Já que ambas atuam no mesmo mecanismo. Muito bem, pessoal. E aqui eu te lembro aqui algumas medicações, indicações e efeitos adversos. Fica aqui uma tabela para o print, mas a gente conversa disso ao longo do nosso curso. Muito bem. Então vamos lá, vamos responder essa questão. Olha lá que interessante. O diagnóstico de hipertensão pode ser feito a partir de medidas casuais em consultório ou em medidas feitas fora do ambiente de consultório, que é a MAPA. As medidas podem ser classificadas como normais ou elevadas em dois contextos diferentes. Com respeito ao diagnóstico de hipertensão arterial, considere as seguintes alternativas. Então olha lá, pessoal. Hipertensão do jaleco branco é a situação de medida casual em consultório acima da faixa normal, com medidas normais no MAPA, na monitorização ambulatorial. Excelente. É uma situação de bom prognóstico próximo à do normotenso. Legal. Hipertensão de jaleco branco, meu paciente é hipertenso no consultório, mas não é na vida real. Alternativa 2. Hipertensão mascarada é uma situação onde as medidas em consultório são normais, mas as medidas na MAPA são elevadas. Interessante. É uma situação de bom prognóstico? Aí não dá, né, pessoal? Não é bom prognóstico. Esse paciente eu fico preocupado. 3. As pressões arteriais medidas em ambiente de consultório tendem a ser mais baixas que as feitas em ambiente fora do consultório. Pessoal, não é isso. Na verdade, as pressões arteriais em consultório não tendem a ser mais baixas, mas sim tendem a ser mais altas. Então a gente fica aqui somente com a alternativa 1. Então vamos procurar? Não tem a resposta. A banca inicialmente liberou a letra B, mas após recurso ela anulou essa questão. Mas eu deixei aqui no nosso material para a gente ganhar conhecimento com ela.